no Centro Espírita, no Sambódromo. Os irmãos do auditório, da televisão, preste atenção, é Deus falando, vão ouvir a opinião de Deus sobre a maçonaria. E ele disse, e levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. Não foi para o terreiro de Macumba. Deus levou Ezequiel para a casa do Senhor há 2.600 anos. E disse, eis que na entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costa para o templo do Senhor, com o rosto virado para o oriente, eles adoravam o sol virado para o oriente. Esse obelisco, a pirâmide, é o deus Ra que fundou o mundo, segundo eles, Dom, Osíris. Toda essa blasfêmia é uma série de Deus, como o próprio homem na maçonaria, o Abimael, foi Deus também. Eles provam isso. Antes de dizer isso, ele diz, Buda não é Deus, Maomé não é Deus, Confúcio não é Deus, Jesus Cristo não é Deus. Aí diz, agora é a divinização do homem. Está no livro deles. Agora, nós vamos ver o que Deus continua dizendo aqui. E adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse, viste, filho do homem, a coisa mais leviana? O auditório, eu não sei se sabe o que é coisa leviana, é coisa porca, suja, imunda, imoral. Isso é Deus perguntando para eles, você já viu? Aí então ele chega, eu já estou encerrando. Então, viste coisa mais leviana? Na casa de Judá. Ele é específico na casa de Cristo, na linhagem de Cristo. Mas qual a vinculação disso com a maçonaria? Eu vou chegar agora. Aí, e ele está dizendo aqui, e essas abominações que fazem aqui, é dentro da casa do Senhor, não é lá na loja maçônica, não, fazem aqui na casa do Senhor. Então, havendo enchido a terra de violência, tornam a me irritar. O maçom irrita a Deus, me irrita também. E Albert Pike preparou a Primeira, Segunda e Terceira Guerra Mundial, fundou a Ku Klux Klan, fundou a máfia. São os homens mais violentos do mundo. O Hitler, ninguém fala que ele era maçom, ele juntou com a Igreja Católica, matou 52 milhões de pessoas, inclusive 6.600.000 de judeus. Pelo que também, aí ele diz aqui, tornam a me irritar. Ei-lo, pastor, a chegar o ramo ao nariz. A igreja não se erra por falta de conhecimento da palavra. A mensagem de hoje, que está lá no cartaz em cima, Oséias 4,6. O meu povo, o povo de Deus, se perde porque não sabe nada. Não estão ensinando nada para eles, falta de conhecimento. É o funeral maçônico, vocês vão ver agora que a Bíblia, na linguagem de hoje, tirou essa expressão. Mas pega lá que você vai ver se tiver alguma aí. Levaram o ramo ao nariz, tiraram, porque isso mostra claramente que é o funeral maçônico, é um culto a Baal, ao Deus Sol. E o Ezequiel, o Abimael vai dizer, olha, eu fiz muito. Aí você vai ver interessante, vamos perguntar para o maçom, você conhece isso? Vocês vão ver a resposta. Vai perguntar um cara que tem 40 anos na maçonaria, ele vai perguntar se ele sabe explicar o funeral maçônico. Ele vai dizer, em 40 anos, você esse nunca viu ramo ao nariz é o funeral maçônico, que é uma adoração a Baal. Qual que é a frase? Eles a chegar o ramo ao nariz, é um ramo de acácia. Abimael e eles já fizeram, você dá 3 voltas no caixão, pega o ramo de acácia no caixão, leva o nariz e joga ali. Isso é explícito, maçonaria, Deus abomina, é a coisa porca, suja, leviana. É Deus que está falando, não fique com raiva de mim. Se você quiser ficar, você fique com Deus. E Deus vai encerrar no último versículo. Pelo que também eu procederei com furor. O meu olho não poupará e nem terei piedade, ainda que, 3 pleonasmos, ainda que me gritem aos ouvidos, com alta voz, eu não os ouvirei. Nós temos mesmo, eu, Abimael, o Paulo Pimentel, amar muitos dos maçons, que eles não, prova que um maçom está salvo, isso é Deus dizendo, esses homens irritam a Deus, porque eles não ficam lá servindo na loja deles, mas eles têm que perturbar a casa de Cristo, porque eles estão fazendo a obra de Satanás. Doutor Oliveira. Bom, para início de conversa. Primeiro, eu quero que o senhor explique por que vocês usam um traje desse, sinistro. Sim. Isso não dá para aceitar. Segundo, essa história de ramo ao nariz e ritual em volta do caixão, é verdade ou é mentira? E aí, terceiro, o senhor refuta o que ele falou. Tá muito bom. Esse traje, sim, é usado num ritual especial de iniciação, em que aquele que vai conduzir o novo não deve ser reconhecido. É nesse instante. Então, o esperto usa esse traje. Como é que chama? O experto. Ah, expert. Vai usar esse traje. Nós não podemos nos esquecer de que maçonaria é simbólica. Tudo é simbolismo e, através de símbolos, transmitem-se
ensinamentos. Da mesma maneira, o símbolo da morte é para lembrar quão breve é a nossa vida. Na verdade, nós já nascemos com o atestado de óbito, só falta botar a data. E nós nos esquecemos disso. E só sabe viver quem sabe morrer. Nós temos que saber que a nossa vida é curta e que teremos que cuidar da nossa vida aqui, porque teremos de prestar contas ao encerramento. O símbolo da morte está presente, sim, como uma lembrança. Em terceiro lugar, há 2.600 anos, não havia maçonaria. Então, o texto é muito forte, é muito contundente, mas não está se referindo à maçonaria. Está se referindo àqueles que dentro da igreja profanam a igreja. Não tem nada a ver com maçons. Está bem claro e bem explícito, como ele próprio falou, os da casa de Judá. Em terceiro lugar, nós temos que estudar a Bíblia da maneira como é a recomendação bíblica. Nenhuma profecia é de particular interpretação. Se eu desligar o texto do contexto, eu posso dizer com base na Bíblia que Deus não existe, porque está lá em Salmo 14. Disse o nécio em seu coração, não há Deus. Eu não posso fazer um estudo isolado, separado. E quanto a dizer que nós somos deuses, Jesus disse isto referindo-se ao que está em Salmo 82, 6. Está escrito em vossa lei, vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. O que nós entendemos é que o homem é imagem e semelhança de Deus. Ele é um Deus em reduzidas proporções. Se nós tirarmos as qualidades essenciais de Deus, onisciência, onipotência, onipresença, tirarmos o prefixo omni, não, isso deu para entender, mas só para esclarecer. É dito também, Maomé não é Deus, Jesus não é Deus, Confúcio não é Deus. Isso é dito na maçonaria? Não, não é dito dessa forma, não. É dito como? Aparecem os grandes sábios. E cada um deles tem um breve histórico do que é, do que fez. Jesus está entre eles? Jesus está entre eles. Mas Jesus é só um grande sábio? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Pronto. Não usa a Bíblia para mais nada. Ou seja, é para unir o satanista, que ele chama de irmão, o espírita, o católico, tudo que for. Quer dizer, ele próprio fala o que eles praticam, dá a impressão que eles sabem de tudo. Mas por que eles só leem? Na maçonaria você não pode nem falar a palavra de Jesus. Vamos orar aqui, vamos orar em nome. Você é colocado para fora. Porque sabe, se não aquela se orar em nome de Jesus, aquilo tudo cai por terra, meu irmão. E o Satanás sabe disso. Então, ó, orar com o nome de Jesus aqui dentro, não. Isso é proibido. Porque o Satanás sabe se orar, aquilo cai tudo. Porque se os maçons fossem um pouquinho inteligentes, vão experimentar orar aqui em nome de Jesus, meu amigo, aquilo cai tudo por terra, é tudo desmascarado. Se eles tivessem um mínimo de inteligência, de sabedoria, por que eles proíbem orar em nome de Jesus? Você pode orar, falar em um montão de Deus, porque eles vão saber. Pergunta aos pastores maçons, quando tem um endemoniado na igreja dele, os servos dele serem expulsos em nome de Gadu ou em nome de Jesus. Pois é isso. Você serve a dois senhores. E por amor e misericórdia de Deus, Deus liberta muitas pessoas ainda na mão desses falsos profetas. Porque falta pessoas que preguem a verdade, que cheguem até os necessitados. Histórico do que é, do que fez. Jesus está entre eles? Jesus está entre eles. Mas Jesus é só um grande sábio? Não, Jesus está na cripta dos grandes sábios. Então ele está igual aos outros. Não é isto. Volto a dizer, maçonaria não é religião. Então maçonaria... Jesus não devia estar lá. Não sei por quê. Os ensinos de Jesus, independentemente... Então ele está lá como sábio, como ensinador. É isso que eu perguntei. De Jesus... E o ramo, levar o ramo ao nariz, o que é isso daí? Simbolismo. Mas simboliza o quê? Não sei exatamente o que simboliza, mas é um símbolo, sim. O senhor é grau 33. Você pensa que eu sei tudo, Pedro? Lógico, grão-mestre. Não, grão-mestre não, grande inspetor. Grande inspetor. Desculpa. É um simbolismo da curta duração de nossa vida. Está na Bíblia também, que nós somos como a erva, que de manhã... Mas tem um símbolo que está condenado em Ezequiel, é de lascar. Doutor Abimael, sabe o que significa esse ramo de acácia? Então fala rapidinho. No enterro maçônico, o mestre cerimônia segura no dedo mínimo e diz: a carne se desprende dos ossos. Os maçons vão rodando
E na outra extremidade, o venerável mestre tira o ramo de acácia de dentro do caixão, leva ao nariz e volta para dentro do caixão, para o mesmo lugar. Isso é uma ritualística. Igual ao que está na Bíblia. Por isso que ele citou lá. Isso é complicado. Não é a religião. Volto a dizer. Então, ele ficou o tempo todo assim. Ele perguntou 3 vezes, mas quem é Jesus lá dentro da loja? Não, Jesus está na cripta da onda. Está na cripta de quê? Está no cume de quê? Não, ele é um homem. Mas ele é Deus? Não, perguntou 3 vezes. Ele, mas não é assim que se diz. Mas lá na loja não diz que Jesus não é Deus? Não é assim que se diz. Como é que diz? Não, me enrolou. Jesus não é Deus, irmãos. Estão vendo aqui, maçom grau 33, 40 anos de maçonaria. 1 João 4. O que diz lá? Aquele que nega que Jesus veio em carne, morreu e ressuscitou é o anticristo. Aqui, obra do anticristo. Negando diante, a gente insistindo na palavra, não tem saída. E ele foi honesto nisso. Ele não podia dizer, não, Jesus é Deus, porque é isso, não tem